Hoje falaremos pela última vez, nesta época, nesse tempo, sobre o Apocalipse. Temos falado sobre a volta de Jesus, segunda vinda, o arrebatamento, a nossa presença durante 7 anos com Jesus, recebendo instruções de como governar nos 1000 anos que com Ele de Jerusalém estaremos governando a terra. E hoje vamos para os últimos 3 capítulos de Apocalipse. Apocalipse é um livro de revelação, é um livro que foi desprezado, julgado como fora do cânon bíblico. Só no século V é que foi admitido como um livro. E hoje é um livro atual. É o livro que descreve as profecias que estão acontecendo e que vão acontecer. Não é um livro de particular interpretação. Ontem o pastor lá de Patrocínio, que nesse momento deve estar pregando também sobre Apocalipse, falamos, e eu disse a ele: se você estuda a vida de Cristo nos evangelhos, por exemplo, no Mateus 24, no Marcos 13 e no Lucas 17, você vai entender melhor o livro de Apocalipse. E Apocalipse é o único livro que promete bênção para quem lê, para quem ouve e para quem o guarda. Lógico que os demais livros são bênção, mas só o Apocalipse tem essas promessas 7 vezes bem-aventurados. Os que leem, os que ouvem e guardam as palavras da profecia. Essas coisas que estão escritas, por quê? Porque o tempo está próximo, o Apocalipse diz. O tempo da volta de Cristo está próximo. E eu fico grato a meu Deus que nos pôs no coração de passar essas informações à igreja local e, quem sabe, as outras igrejas, como hoje em Patrocínio também está acontecendo, para que estejamos vestidos. O que diz o Apocalipse? Os nus são os que não estão preparados para a volta de Jesus. De forma nenhuma queremos estar nus, queremos estar bem vestidos, compreendendo e na expectativa de que de um momento ao outro Jesus aparecerá à sua igreja fiel nas nuvens. E Ele não vai descer, Ele não vai pôr os pés no chão. Nas nuvens, os que estão mortos em Cristo ressuscitam primeiro, com um novo corpo, e nós, os vivos, seremos arrebatados, também transformados, para ficarmos 7 anos diante dele, preparando-nos e sendo julgados por nossas obras, como cristãos, boas ou más, para podermos governar com Ele de Jerusalém. A segunda vinda, depois dos 7 anos, Ele desce com todos os seus anjos e com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. E dali Ele vai e assume o seu trono na cidade de Jerusalém, para governar durante
1000 anos. E aí então nós vamos para o capítulo 20, agora, que diz o seguinte: então, capítulo 20 de Apocalipse, você que está com a sua Bíblia, o melhor é você abrir e acompanhar. Então vi descer do céu um anjo. Quem viu? O João. O João é aquele apóstolo que escreveu o Evangelho de João. Ele estava preso em Roma, sob o comando do imperador, que o judiava dele, e o imperador acaba mandando ele para a ilha de Patmos. E ali ele recebe uma incumbência de ouvir o anjo, essas revelações, escrever para passar para a igreja. E ele está aqui no capítulo 20 falando o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que é chave do abismo? 7 vezes, eu já disse que o número 7 prevalece no livro de Apocalipse. 7 vezes aparece o abismo. O que significa esse poço do abismo? Exatamente significa aquele lugar para onde Satanás vai, para onde os que não creram em Cristo vão. E o anjo desce com essa chave, com essa corrente. E aí o versículo 2 diz: ele segurou o dragão. Quem é o dragão? É a antiga serpente que tentou a Eva lá no jardim do Éden. É o diabo, é o Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo. Segunda vez fala, nesse lugar de espera para o seu final, no fogo do inferno, no fogo do enxofre, ser colocado. Fechou e pôs selo sobre ele. Selou, fechou, para que durante 1000 anos ele não amole mais ninguém, não tente mais ninguém. Então serão 1000 anos, glória a Deus, sem Satanás atacando a ninguém, para que ele não engane as nações até que se completarem os 1000 anos. E depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. E o versículo 4 fala: vi também tronos. Quando surge tronos no Apocalipse, significa autoridade. Vi tronos, e nesses tronos de autoridade sentarem-se aqueles aos quais foi dada a autoridade. São esses aqueles? Nós, os salvos, remidos. Glória a Deus. Com a autoridade de julgar. Você sabia que vamos julgar até os anjos? Vi ainda almas dos decapitados. Quem são esses decapitados por causa do testemunho de Jesus? Os judeus. Você percebe que os judeus, nesta era,
eles não aceitam Jesus. O Apocalipse nos ensina que há 3 eras. Esta era da igreja, a era dos gentios, que somos nós. A segunda era é a era dos 1000 anos, do milênio. E a terceira era é o que vamos ver hoje, a era do novo céu e da nova terra. Esses decapitados foram decapitados lá no 13 de Apocalipse pela besta. A besta, a eles judeus convertidos, exige que a eles se prostem e a adorem. E os judeus convertidos não se prostam, não negam a Cristo e são decapitados. Milhões e milhões, milhares e milhares de judeus. São esses que estão no versículo 4 de Apocalipse. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E a besta marcou aqueles que eram dela na fronte e na mão. Eles não receberam e viveram e reinaram com Cristo durante também 1000 anos. Glória a Deus. Junto à igreja. E o versículo 5, os restantes dos mortos. Quem são esses restantes? Nós, igreja, já ressuscitamos os que estávamos mortos. Os judeus decapitados já ressuscitaram, fizeram parte da primeira ressurreição também. E esses mortos foram os que ficaram na sepultura, que não são os salvos, nem os judeus salvos e decapitados. Esses mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa que falamos. Esses que ficaram nos túmulos por 1000 anos, só na segunda ressurreição. O verso 6 fala: bem-aventurados, felizes e santo. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é que acha e está convicto de que vai, se morrer antes da volta de Cristo, ressuscitar na primeira ressurreição? Fala um amémzão para Deus. Eu gosto de ouvir esse amém aí. Fala de novo. Aleluia. E sobre esses que falaram amém, a segunda morte não tem autoridade. Vocês estão livres da segunda morte. Vocês ressuscitaram na primeira ressurreição. Vocês foram transformados, foram para Cristo durante 7 anos, desceram na segunda vinda com Ele e agora estão governando com Jesus de Jerusalém, os 1000 anos. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade,
Pelo contrário, que é a segunda morte? Essa que é final depois dos 1000 anos, e depois vamos chegar aqui no julgamento deles. Aí falaremos sobre eles. Pelo contrário, serão esses que disseram amenzão, serão sacerdotes. E eu vou incluir as mulheres e sacerdotisas. Aqui são os dois, os sacerdotes e as sacerdotisas de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Esse amenzinho aí com mão cruzada parece que mostra que você não vai fazer parte, que você não está nessa frase aqui. Eu vou repetir essa frase aqui. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Termina aqui os 1000 anos. No Apocalipse 20, versículo 6. Os jovens, muitos deles têm pedido para eu não falar mais com papel. Estou sem papel. Eu abri aqui algo que eu estudei essa semana, para que, se fosse necessário, por ordem, porque no domingo passado, falando sem papel, foi um pouco meio desordenada a palavra. Então eu pus aqui para pôr ordem, mas até agora não precisei de ler ali no caderno. Vamos ver agora do versículo 7. Satanás é solto e derrotado. Quer dizer, termina os 1000 anos quando Satanás é solto. Ele ficou preso lá no abismo, no poço do abismo, por 1000 anos. E agora ele é solto. Satanás é solto e derrotado. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o 8, e sairá a seduzir as nações. Esse sem vergonha, preso 1000 anos, não aprendeu. Sai para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aqui fala Gog e Magog. Esse Gog e Magog são nações. Ele me ajuda aqui, cadê o Ed? Nações que seguem Satanás. Essas nações, como é que a gente chama essas nações? São nações incrédulas. Incrédulas, nações, mas tem uma palavra pior, hereges. Tem 2 nações que são chamadas no Apocalipse apenas de Gog e Magog. E ele junta com essas nações, e com essas nações ele convence a outras nações, e se juntam para quê? Para vir contra nós, a igreja, e contra os judeus que foram decapitados e salvos e decapitados e ressurretos. Então, versículo 8: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Imagina, 1000 anos essas nações ficaram sob nosso governo,
e ainda não mudaram nada. Esse capeta tem uma força extraordinária. Você percebe que você mesmo, quando não quer fazer certa coisa, e você acaba fazendo. Quando você não devia fazer, e acaba fazendo. O próprio Paulo diz isso lá no 7 de 1 Coríntios. O bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Capeta! E o 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida Jerusalém. Sitiaram, rodearam esse acampamento, que não deverá ser muito pequeno, onde todos nós estaremos. E também a cidade de Jerusalém. Eu estou pensando aqui como seria isso. Eu estou pensando no Armagedon. Eu estive lá em frente, o Armagedon, onde vai haver uma batalha final. Mas não vou falar sobre isso. É enorme aquele campo, desaparece da sua visão. Eu vi lá do monte de onde Salomão tinha sua sede. Isso não fala aqui, eu também não vou falar. E o 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu para sempre. Não terão mais possibilidade nenhuma. Os consumiu. E o 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, a gente não viu isso, ela já foi colocada lá, nesse abismo, como também o falso profeta. Eu vou incluir aqui o anticristo. E esse anticristo vai aparecer muito nos 7 anos em que nós estivemos na grande tribulação de 7 anos. Dos que ficam aqui, quem vai governar essa terra é o anticristo. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu pensava que eles fossem destruídos ali. Não, eles vão para ali, para o enxofre, para o fogo, para serem atormentados durante séculos e séculos e séculos sem fim. O juízo de Deus. Versículo 11 do capítulo 20. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco
e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Irmãos, um parênteses aqui. Eu nunca entendia por que Deus vai fazer um novo céu, nova terra. Eu tenho um telescópio lá na chácara, razoável, e vejo, é tão lindo esse céu. Essas estrelas, essas galáxias, tudo que tem. Eu fico, para que mudar isso, né? Ainda mais depois que a gente estiver lá, né? Agora que eu entendo. Vi um grande trono branco. Trono é autoridade. E aquele que nele se assenta com autoridade, de cuja presença fugiram. A coisa tão forte. A presença de Deus no trono branco para julgar finalmente, que até a terra e o céu saem da presença de Deus. Ah, que está aqui. Não sei como. E não se achou lugar para o céu nem para a terra mais. Porque Deus vai julgar. E o 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, todos esses que não ressuscitaram na primeira ressurreição, agora estão ressurretos em pé, grandes e pequenos, reis, governos e pobrezinhos, todos juntos, postos em pé diante do trono branco, de julgamento final do Deus eterno e poderoso. E então se abriram os livros, ainda outro livro, além dos livros que ele estava abrindo, mais um que é o livro da vida. Nesse livro da vida o teu nome está. Mas nos outros livros, só dos mortos da segunda ressurreição. Abriram os livros e também foi aberto. E os mortos foram julgados, esses que não ressuscitaram na primeira ressurreição, foram julgados segundo as suas obras. Você prostituiu, você não recebeu Jesus, pregaram para você, você o negou. Está tudo lá no livro. E você até recebeu Cristo, mas não deu importância. Largou de Cristo pelo mundo. Eu estou achando que isso vai estar tudo lá e mais coisas. Segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos. Esse além é o Hades, aqui no Apocalipse. O Hades é o lugar para onde vão as almas dos que morrem. Há o Hades bom, o Hades ruim, o Hades médio. Então, esse além que aqui foi traduzido, não devia ter sido traduzido por além, é Hades mesmo. Conforme se achava, não, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, os Hades todos entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, aonde já está Satanás, a besta, o falso profeta. Esta é a segunda morte. Os que morreram não ressuscitaram na primeira ressurreição, só na segunda foram julgados diante do trono branco, pelos livros, pelas suas obras registradas, foram condenados e foram julgados um por um, e então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. E o 15, finalmente, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quer dizer, Deus está também, ao abrir os livros, com o livro da vida. Sempre que ele olha nos livros, ele examina o livro da vida com cuidado enorme para não lançar nenhuma pessoa que está com seu nome no livro da vida no lago do fogo. Fique tranquilo, porque Deus está com o livro que está o seu nome lá. Amém ou não? E aí terminou o versículo, o capítulo 20. Quanto tempo que eu já falei? Agora tem o 21 e o 22. Eu vou só mencionar algumas coisas aqui. Começou tarde o culto, por que eu não posso atrasar um pouco também, né? Capítulo 21. Vi novo céu, quer dizer, aquele primeiro céu e terra fugiram. Vi novo céu, agora é uma nova era, é a última era do Apocalipse, a era do novo céu e da nova terra. O João viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Não é mais essa Jerusalém, é a nova, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nós, a igreja, a noiva de Cristo, descendo, ataviada, pronta para casar. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo aqui no Apocalipse? É Deus habitando com os homens. Deus agora espiritualmente habita nós através do Espírito, mas agora aqui, esse tabernáculo significa a habitação do Deus mesmo, presente conosco lá, real. Habitando com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo. Real, vivo, concreto, habitando conosco. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você nunca mais vai chorar. Não teve amém, você vai chorar lá. Você nunca mais vai chorar lá. Não vai ter lágrima. E a morte já não existirá. Já, aqui
é uma era de graça, não depende nada mais dos homens, é tudo de Deus, gratuitamente, misericordiosamente, agraciando o seu povo com quem Ele habita realmente. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Eu hoje estou com uma dorzinha aqui nas costas para ficar em pé, não é fácil. Vai acabar essa dor, é a minha esperança. Não vai mais existir dor, viu, Ed? Não vai ter mais dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Não vai mais depender de nada daqui, tudo Cristo vai fazer de novo, está escrito aqui. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que ele fala isso? Porque tem gente aqui duvidando. Será que mesmo vai acontecer isso? São palavras fiéis e verdadeiras. Vão se cumprir. É aqui, o vencedor, no versículo 7, herdará essas coisas. Você precisa vencer aqui. Os vencedores é que vão herdar essas coisas. E aí o 8, um versículo desagradável, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não preciso explicar. Aqui na minha Bíblia eu faço um desenho de um fogo. Fogo é fogo. E enxofre junto. Aí fala sobre a Nova Jerusalém. Vou pular por causa do tempo. Compara a Nova Jerusalém, que somos nós, com pedras preciosas, ruas de ouro. É uma comparação extraordinária. E Mitian falou sobre isso lá no Chile. É uma coisa, vale a pena, uma mensagem só sobre a Nova Jerusalém. E chega no capítulo 22, o final, para eu não voltar a falar mais do Apocalipse. Então me mostrou o rio. Interessante, esses 3 últimos capítulos do Apocalipse combinam muito com os 3 primeiros capítulos de Gênesis. O Gênesis fala tudo, harmonizando-se com os últimos 3 capítulos. Então lá no Gênesis, no Éden tem um rio principal, vai aparecer esse rio aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida. Agora, a árvore da vida, que foi proibida a Adão e Eva comer, é liberada para nós. Por que não foi liberada no Gênesis? Porque eles pecaram e, se participassem da árvore da vida, ficariam pecadores para a eternidade. E Deus, amorosamente, por misericórdia, impediu que eles tomassem da água. Agora ela está liberada aqui.
Há uma combinação, eu li muitos 3 primeiros capítulos de Gênesis para entender esse último capítulo aqui. E a árvore da vida está aqui, produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura dos povos, e nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome da... Interessante que o Moisés quis ver Deus lá no Monte Sinai. Deus quis satisfazer o Moisés, mas ele ficou atrás lá de uma pedra, e Deus passou e ele pouco viu. Mas agora nós vamos estar vendo Deus de face a face. Está aqui escrito. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia. Não vai precisar mais disso aqui. Está aqui escrito. Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A própria presença de Deus ilumina-nos a todos nós. E aí a certeza do cumprimento dessa profecia é a promessa de Cristo e a resposta da noiva aqui no final. Vocês podem ler. Cristo promete e a noiva, nós respondemos nesse finalzinho. Eu vou só na nossa resposta. Cristo está falando: eis que venho sem demora, versículo 12, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu prometi pregar em agosto sobre aqueles que não vão receber o galardão. E uma irmãzinha querida me perguntou domingo, o que vai ser isso aí para mim que não faço boas obras? Espera em agosto. Não sei se vou precisar pregar isso. Só de você saber que não vai receber o galardão já é desagradável, porque ele vai estar com o galardão na mão para te dar. Está aqui escrito: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, está a recompensa, está o presente que você vai receber, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, Jesus está falando, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, o príncipe, o primeiro e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade santa, Nova Jerusalém, pelas portas. Que pena que eu não tenho tempo para descrever sobre essas portas. Os 12 apóstolos estão aí, deixa para lá. E agora a resposta da igreja para terminar. O Espírito e a noiva dizem, versículo 17: vem, falando para Cristo, vem. Aquele que ouve, diga, você está ouvindo, diga, vem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba
de graça da água da vida. Interessante, volta à primeira era. Tudo que recebemos por oferta agora, ele repete para que a gente lembre agora de receber a água da vida, a Cristo Jesus, de beber dele, de saciar desse Jesus maravilhoso. Agora, para que Bauru sacie, é preciso que nós ofertemos essa água que é Cristo. Abílio, e você está fazendo isso? Você está falando? Estou. E vou continuar. Tem uma menina chamada Thaís, vai querer casar aqui comigo. Está quase já tomando a água da vida, lá na farmácia. Ainda vou batizá-la em nome de Jesus. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida que a igreja está oferecendo. E quem mudar uma vírgula, um tio desse livro do Apocalipse, ou acrescentar, eu fico mais com a resposta da igreja. Vem! Será que depois de tantos dias que falamos sobre a volta final de Jesus, o nosso desejo ardente, forte, é dizer, como a igreja está dizendo no final: vem, Jesus! Vem! Esse mundo não dá mais. Esse céu vai se enrolar, essa terra vai desaparecer, o mar já não existirá, porque nada disso mais vai servir. Vem! Em nome de Jesus. Que esse seja o teu desejo. Em nome de Jesus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.